Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje é um domingo muito especial, porque nós celebramos os 115 anos de vida que Deus concedeu para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Momento de nós rendermos graças, louvores, reconhecermos que se estamos aqui é porque Deus tem nos sustentado e tem cuidado de nós em todos os passos nesses 115 anos. E nós somos privilegiados, porque fomos chamados por Deus para participar dessa festa. E eu espero que a palavra de Deus inspire o seu coração a render a Ele todo o louvor e toda a glória. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 6. E diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é marcas de um cristianismo autêntico. Aí uma palavra que está na moda, principalmente hoje, na época das mídias, da internet. Nós temos ouvido muito essa palavra, fake. É o tempo da fake news, das notícias falsas que são lançadas na rede e que contam casos, contam acontecimentos, cartas de pessoas que supostamente escreveram testemunhos ao leito de morte, notícias em países, notícias do Brasil. São as famosas fake news que vão rodando o mundo afora. Nós vivemos no tempo do perfil fake. As pessoas constroem o seu perfil, colocam lá no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas mídias, e o perfil fake sempre mostra uma vida perfeita. Já disse aqui em outra oportunidade, às vezes desanima a olhar Facebook, porque parece que só a minha vida tem problemas. E o perfil fake retrata essa vida que é quase um conto de fadas. Uma vida onde sempre todo mundo está feliz, ninguém tem problema de dinheiro, ninguém briga com a esposa, ninguém discute com os filhos, o cachorro não faz xixi no sofá. O mundo te faz de conta. É o mundo do perfil fake, o mundo da foto fake. As pessoas hoje nas fotos, principalmente nas mídias, são lindas, belas, maravilhosas. Todo mundo procura o melhor ângulo. É foto de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para
cima, é foto com bico, é foto sem bico, é foto em tudo quanto é lugar. Esses dias vi no jornal, 2 turistas lá em Portugal foram fazer uma foto no parapeito lá de uma praia, uma altura de, se não me engano, de 15 metros, 20 metros, por uma foto, meu irmão, para ganhar like. Despencaram, morreu imediatamente quando caiu lá embaixo. Parece novela falando. Morreu do quê? Morreu do que? De selfie. Morreu de selfie. Inacreditável. É o tempo, meu irmão, essa expressão, apesar de ser nova, fake news, o perfil fake, a foto fake, essa expressão é nova. Essa expressão vem da língua inglesa e significa falso, falsificação. É aquilo que é falso, pode ser um objeto, pode ser uma situação, pode ser um acontecimento, algo que não seja autêntico, é algo fake. E como o nome já diz, o intuito do fake é fazer você crer em algo que parece, mas que não é. Tem jeito, tem pinta, tem altura, tem estatura, meu irmão, tem todos os jeitões, mas não é. Tentar você fazer com que você acredite. É alguma coisa que possui aparência, mas que na sua essência não se sustenta. Que no exterior mostra uma coisa, mas que nas suas convicções, no seu dia a dia, na hora do vamos ver, na prova dos 9, não passa, não tem estrutura, não tem convicções, não é o que parece ser. É o famoso parece, mas não é. Você já ouviu essa expressão? Parece, mas não é. É quando, na verdade, a essência está desalinhada com o que o exterior mostra. O exterior mostra uma coisa, mas a essência é outra, completamente diferente. É fake, é falso. E é interessante, irmãos, nós observarmos que num tempo de liquidez dos relacionamentos, liquidez dos valores, das instituições, num tempo onde tudo é relativizado, ninguém segue mais valores bíblicos, morais, espirituais, o fake ele vem ganhando espaço, porque não importa se é verdade ou se é mentira, o que importa é se isso de alguma forma colabora com as minhas aspirações pessoais. Por isso no nosso mundo vale mais a aparência do que se é verdade ou mentira. O que importa é se isso de alguma forma vai corroborar com o meu conceito pessoal de mentira, e ainda que seja fake, mas se alimenta o meu ego, se alimenta as minhas aspirações, se contribui para que eu alcance os meus objetivos, que me importa se é fake, importa que agrada o meu coração. Só que não é assim que a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus ensina para nós, irmãos, para você que está aqui nos visitando, para os batizandos, para aqueles que vão fazer a sua pública profissão de fé. A palavra de Deus ensina, irmãos, que interior e exterior precisa estar alinhado, o coração e a vida diante de Deus, tudo precisa estar alinhado, tudo precisa estar harmonioso. Observe, irmão, que o cristianismo não é algo do exterior, a vida com Deus não é algo da aparência, a vida com Deus não é algo que você pode viver de perfil face, de foto fake, de face fake, de news fake. A vida cristã é algo que você tem que viver de verdade, é compromisso de vida. Amados irmãos, C.S. Lewis, um excelente servo de Deus, um grande escritor, disse o seguinte: o cristianismo, se for falso, não vale nada, mas se for verdadeiro, é de valor infinito, porque um cristão de verdade revoluciona o mundo. Um cristão de verdade, meu irmão, abala as estruturas do lugar de trabalho, da escola. Um cristão de verdade derrama o amor de Deus, propaga o amor de Deus. Um cristão de verdade, de vida, de compromisso de vida, é sal, é luz, é referência, é alguém cuja vida canta a Deus, é alguém cuja vida é o culto vivo que transforma a vida ao redor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, ao que tudo me parece, nesse texto há uma situação dessa, de alguém que parece uma coisa, mas que não é. Alguém que professa uma coisa, mas que não sabe o que é. Vamos ao texto. O que diz o texto? Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, e ele recebe uma visão, e na visão o próprio Deus diz para ele: chega de pregar na Ásia, agora você pega e vai para Macedônia. E ele, obedecendo a visão, vai então para a cidade de Troade, que era uma cidade portuária, a porta de entrada para Macedônia. E então dali de Troade ele viaja e chega na cidade de Filipos. É a primeira experiência de Paulo em solo europeu, é a primeira vez que Paulo vai pisar então na Macedônia. Aqui acontece algo extraordinário.
extraordinário. E Lucas, o autor de Atos, vai narrando isso com muito carinho, com muitos detalhes. Porque eles chegam em Filipos e, diferente dos outros textos, ele não procura uma sinagoga. Mas ele fica sabendo que há um rio e aparece que algumas mulheres piedosas vão lá para fazer orações. E ele, então, e Silas vão àquele local e começam a pregar. E o texto vai dizer, então, que uma mulher chamada Lídia, ou natural da cidade de Tiatira, uma cidadezinha que ficava entre Pérgamo e Sardes, uma cidade conhecida por ser uma cidade têxtil, se fabricava um tecido púrpura lindíssimo, finíssimo, e as pessoas migravam de Tiatira para o mundo para se tornarem comerciantes. E ao que tudo indica nesse texto, essa mulher chamada Lídia era uma comerciante. E o texto vai dizer que Deus abre o coração dela e ela se converte. Que maravilha! E além de se converter, agora parece dar abrigo, dar suporte para os missionários, para Paulo e para Silas. Fiquem comigo, fiquem na minha casa. E o texto diz no verso 15 que eles então foram convencidos disso e permanecem um tempo ali. E o texto então entra no verso 16, 17 e 18 e algo inusitado acontece. O texto diz que enquanto Silas e Paulo andam pelo lugar ali pregando, falando do evangelho, há uma jovem que vai atrás deles gritando: dê ouvido para esses homens. Presta atenção na sua Bíblia, verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Imagina você, aparentemente não é algo ruim. Se a missão de Paulo lá era pregar o evangelho, opa, propaganda é a alma do negócio, concorda? Já ouviu essa expressão? Propaganda é a alma do negócio. Esses dias, abre um parênteses, alguém, acho que foi meu irmão que comentou comigo, minha cunhada deu uma bronca nele, porque eles mudaram de casa agora, daí ele estava lavando o carro lá fora, e minha cunhada entrou e falou: você viu como a vizinha é bonita? E eu falei: fala para minha cunhada não falar isso, porque a propaganda é a alma do negócio. Se ele não percebeu, Alonso, que a vizinha era bonita, a próxima vez ele vai lavar o carro para ver se a vizinha era bonita. Então, irmão, se o seu vizinho for um gato, nunca fale para sua esposa, deixe ele passar em brancas nuvens. Propaganda é a alma do negócio. Que mal tem, olha, dê atenção para esses homens, eles estão falando da parte do Deus vivo, se convertam. Ô, meu irmão, meio trabalho feito, tá fácil, porque atrás de mim vai uma doida no meio da rua gritando: esse homem está falando que é bom, dá ouvido para ele, esse homem está falando que é bom, dá ouvido para ele, dá ouvido para ele, dá ouvido para ele, dá ouvido para ele. Aparentemente muito bom, só que aqui há um problema. Olha o feito aqui presente. Porque quando a gente vai para o original, a gente vê que não é nada disso que ela está falando. Olha na sua Bíblia o verso 17 de novo. Ela diz assim, aqui na nossa Bíblia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até aí tudo bem. Só quando a gente vai para o texto grego, o texto original, no qual a língua original no qual esse texto foi escrito, a versão, a tradução mais literal fica diferente. Fica mais ou menos assim: esses homens anunciam Deus mais alto. Opa, peraí, é diferente. Esses homens anunciam Deus mais alto, eles anunciam o caminho de salvação. Então vamos devagar. Aí eles estão pregando, lembra comigo, é um mundo grego, pagão, no qual se acreditava em muitos deuses. Existiam vários deuses, todos eles viviam numa grande família, num grande panteão. E o que ela está dizendo é o seguinte: se existe um panteão, existe vários deuses, esse Deus que Paulo está pregando aí é o chefe desses deuses. Então dê ouvidos para ele. Irmãos, sutilmente, na verdade, ele está contrariando o que Paulo está pregando, porque Paulo está dizendo que só há um Deus, só há um Filho de Deus, só há um caminho e só há uma salvação. Não há um Deus mais alto, porque não há outros deuses, só há um Deus. Não há caminho de salvação, há o caminho de salvação, Jesus Cristo. Então, na verdade, ela não estava elogiando o trabalho dos missionários, ela não estava ajudando a propagar a fé cristã. Na verdade, ela não tinha a menor ideia do que fazia. O seu anúncio, meu irmão, era inócuo, era vazio, era sem significado. E Paulo cansa daquela presepada. E aí diz o verso 18, que isso se seguiu por muitos dias. E eu convido você a forçar a sua imaginação. Imagina você, um dia, 2 dias,
3 dias, essa moça gritando: esse homem anuncia um Deus alto demais, um caminho bom demais. Isso chama-se sincretismo. Todos os caminhos levam a Deus, tudo é Deus, Deus está em todo canto, Deus está em todo lugar. Imagina 2 dias, 3 dias, 4 dias, de repente Paulo fala: chega, esse teatro tem que acabar. Olha para a moça e dá uma ordem simples, em nome de Jesus, sai dela. O Espírito sai. O Espírito sai. A gente aprende aqui, irmãos, algumas coisas. O cristianismo de verdade, ele tem algumas marcas. Eu quero falar dessa marca do cristianismo verdadeiro com você. Eu creio que a marca de um cristianismo verdadeiro, transformador, saudável, frutífero, que muda a sociedade, que muda a sua vida, que muda as pessoas que vivem com você, é o compromisso. O cristão verdadeiro, irmãos, é alguém que tem compromisso com Deus. Por que Paulo e Silas estavam naquela cidade? Compromisso com Deus. Paulo, vá pregar na Macedônia. Irmãos, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Sem reclamar. Sem reclamar. Compromisso com o Pai. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e a sua vida. Porque Jesus assim o ordenou. Compromisso com o Filho. Não há vida cristã sem compromisso. Já parou para pensar por que um muçulmano faz o que ele faz? A gente vê no jornal, a gente se escandaliza, fala: meu Deus, que cara louco, que homem louco, que jovem louco. Por que um muçulmano amarra uma bomba, amarra sei lá quantos quilos de dinamite, entra lá no lugar e bum? Por quê? Compromisso com a sua fé, compromisso com o seu Deus. Eu não estou entrando no mérito da questão se é certo ou se é errado, mas o compromisso dele faz ele abrir mão da própria vida. Porque, meu irmão, o cristão então não é um homem de compromisso, uma mulher de compromisso. Não há, meu irmão, um jeito de me declarar cristão, de se declarar uma mulher cristã, um homem cristão, servo de Deus, uma serva de Deus, sem pensar em compromisso com Deus. Ser cristão é mais do que ser simpatizante. Ouça isso com atenção, meu irmão. Muitos são simpatizantes do Evangelho, acham a mensagem do Evangelho gostosa, maravilhosa, é algo bom na minha vida, eu sinto uma sensação gostosa, me dá um negócio assim, me dá um refrigério. Realmente o Evangelho é bom, mas ser simpatizante não é ter compromisso. Eu posso gostar de ouvir o Evangelho, mas nunca ter compromisso com o Deus do Evangelho. Eu posso gostar de assistir um culto bonito, mas não ter compromisso com o Deus ao qual nós estamos cultuando. Meu irmão, tem muita comoção, mas adesão e entrega quase nenhuma. Então a pergunta é: eu sou um simpatizante ou eu sou um cristão comprometido? Ser cristão é mais do que ser um admirador. Tem gente que admira, fala: meu Deus, como é bonito, como os crentes cantam bonito, falam bonito, oram bonito, como a vida cristã é bonita. Mas a admiração não é compromisso, porque eu posso admirar, posso achar bonito, mas também não ter compromisso com o Senhor da vida. E me permita trazer um exemplo à sua memória: Nicodemos se encantou com a autoridade com a qual Jesus pregava, e ele vai de noite ter com Jesus, para não ser identificado com Jesus. Achou extraordinário. Isso fica claro na fala de Nicodemos. Ele diz assim para Jesus no início da conversa: Senhor, sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz os milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ótimo, mas e o compromisso? E o compromisso? A pergunta mais difícil que já foi feita para o homem na face da terra, eu acredito que é essa aí. Para quem Jesus perguntou isso, irmãos? Não foi para você, não? Para quem Jesus perguntou isso? Inicialmente para Pedro. Mas a pergunta vem ecoando ao longo dos séculos e ela cai no meu coração, no seu coração. Tu me amas? Você que vem visitar aqui essa noite, essa pergunta Jesus faz para você: você ama Jesus? Estou perguntando se você ama Jesus. Interessante, porque essa pergunta é maravilhosa. E Jesus fala assim: tu me amas? E essa no verso 17 é a terceira vez que Jesus pergunta. E o texto diz que Pedro fica muito triste. E ele fala: mestre, tu sabes que eu te amo.
E a resposta é: então, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, então, a nós ter compromisso, Pedro. Porque é interessante, meus irmãos, Pedro dizia que amava Jesus. E Jesus chama os discípulos e fala assim: gente, está chegando a hora, está muito bom, está maravilhoso, já fizemos milagres, curas, coisas extraordinárias, mas as profecias dizem que o Cristo vai ser entregue à mão dos pecadores, vai padecer e vai morrer. E aí, meu irmão Pedro fala assim: Senhor, não fala mais isso, eu te proíbo de falar isso. Senhor, mais do que isso, se todo mundo sair em debandada, é tudo traidor, é tudo corintiano, vai sair tudo correndo, eu fico, Senhor. E aí para Jesus é uma incoerência, porque como que ele diz que ama Jesus e traz Jesus? Como que pode dizer que se todo mundo bater perna para que te quero, ele fica até a morte e ele foi o primeiro a correr? Como que pode ele dizer que ama Jesus e na hora de maior necessidade de Jesus, ele dizer 3 vezes: não conheço esse cara, nunca vi, não sei onde mora, não conheço a família. Na terceira vez, quando alguém diz esse é da Galileia, estava com ele amaldiçoa a pessoa e fala: olha, já disse, mulher, pelo amor de Deus, você é surda, eu não conheço esse Jesus não. Jesus está querendo equalizar as coisas. É como Jesus estivesse dizendo assim: como você pode dizer que me ama, mas não está comprometido comigo, Pedro? E aí a gente tem que responder também para nós: como que a gente pode dizer que ama Jesus e não está comprometido com Jesus? Como nós podemos dizer que amamos a Jesus e o nosso compromisso de vida não é com o Senhor? É interessante, irmãos, que Pedro viu milagres, coisas que nós nunca vamos ver, talvez nunca vejamos. Viu o morto ressuscitar, viu o paralítico andar, viu o demônio bater em retirada, andou sobre o mar, viu Jesus andar sobre o mar, viu multiplicação de pães e peixes, viu coisas extraordinárias, mas até o momento Jesus estava revelando que Pedro, apesar de ver e ouvir tudo aquilo, ainda não tinha se comprometido com Deus. E agora o ultimato de Jesus é: meu filho, se decida, se você me ama, então tome atitude, se comprometa, tenha compromisso, tu me amas. Seguir a Jesus pode gerar expectativa, mas a grande questão não é sobre estar na igreja. A questão central na minha vida, na sua vida, é se nós temos compromisso com Deus. Porque a gente foi chamado para ser sal da terra, e sem compromisso a gente não vai ser sal da terra. Você, irmão, jovem, foi chamado para ser luz. A tua luz, aliás, não é a tua luz, é a luz do Espírito Santo que brilha na sua vida e abençoa e liberta outros. E sem compromisso você não vai ser luz em lugar nenhum. Nem luz, nem lamparina, nem lampião, nem nada. Irmão, nós somos chamados para ser voz profética, para nos levantarmos em nome de Deus e, cheio do Espírito de Deus, denunciar o pecado, a injustiça, a corrupção, a miséria, mas sem compromisso. Eu não sou nem eco, enquanto mais voz de Deus. Eu e você vamos chamar para ser agentes de transformação, para mudar a vida, o status, para compartilhar a vida com aquele que está na morte, mas sem compromisso nós não saímos do lugar. E o problema é que o cristianismo fake é aparência, tem aparência, mas no fundo não tem compromisso. O que é ter compromisso? Se você está se perguntando, compromisso com Deus está relacionado à decisão de negar a você mesmo em nome da fé. Compromisso com Deus, meu irmão, está relacionado à decisão consciente de você dizer: eu vou me identificar com a cruz de Cristo, eu vou morrer na cruz com Cristo e vou ressuscitar com Cristo para anunciar essa cruz para aqueles que ainda não conhecem. Compromisso com Deus, meu irmão, está relacionado ao desejo constante de diminuir, do meu ego morrer, da minha vontade morrer, para que Cristo cresça em mim. Compromisso com Deus está relacionado, irmãos, a redefinir prioridades, de tal forma que o reino de Deus e a sua justiça está no topo da minha lista de vida, o meu objetivo de vida. Compromisso com Deus está relacionado a ter uma vida cristocêntrica. O eixo da minha vida é Deus, a minha agenda, quem é o Senhor da minha agenda, dos meus recursos, da minha família, do meu lar, é Deus. Isso é compromisso. Compromisso é cristianismo que se encarna, é a palavra de Deus que se encarna em você e que é testemunhada na sua vida. E isso é compromisso, de tal forma que frequentar um culto não é compromisso, meu irmão. Eu posso pregar, tocar, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, ser um professor, ser um grande religioso, mas a pergunta é:
Eu já morri para mim mesmo. As minhas prioridades foram redefinidas. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você. 3 coisas nesse texto aqui, rápidas, que são resultados práticos do compromisso com Deus. Acho que a primeira coisa, irmãos, que fica muito evidente é que o comprometido com Deus obedece à vontade de Deus. Verso 6 a verso 10. Paulo queria pregar na Ásia. O Espírito de Deus, ou melhor, o próprio Jesus Cristo, em visão disse Paulo: na Ásia não, você vai para Macedônia. E diz o texto que imediatamente então Paulo cessa as atividades na Ásia, pega o barco e vai para Macedônia. Quer saber se você tem compromisso com Deus? É simples. Quem que é a bússola da sua vida? Você segue a voz de quem? A sua ou de Deus? Deus diz: vai para a esquerda. Você vai para a esquerda ou vai para a direita? A sua vida, o mapa, a rota, quem traça a rota? Está alinhado. O nosso curso com a vontade do coração de Deus. O eixo da tua vida está alinhado com a orientação do Espírito de Deus. A nossa vida, os nossos valores, meus irmãos, nossa convicção está alinhado com a vontade de Deus revelada na palavra. Quem dita o rumo na tua vida? Porque o que Paulo faz aqui, meu irmão, é alinhar o seu projeto de vida, o seu tema, a sua agenda, à vontade de Deus. Eu tenho um compromisso, então Deus diz vá, eu vou. Deus diz fique, eu fico. Deus diz faça, eu faço. Quem define a rota é Deus. Mas uma segunda coisa aqui que Paulo mostra para nós: o comprometido, meu irmão, não se acovarda diante do mal. O comprometido se levanta contra as forças das trevas. Porque o verso 16 diz que aquela mulher, aquela jovem, não fazia o que fazia por simples divertimento, diversão. Ela fazia o que fazia porque o texto diz que ela estava possessa de um espírito imundo. E mais, meu irmão, alguém lucrava com aquela mulher. Porque o verso 16 diz que ela adivinhava, tomada de um espírito de pitonisa, de piton, de adivinhação, e dava lucro aos seus senhores. Se você continuar lendo o capítulo, os donos daquela mulher, os agenciadores daquela mulher, quando olham, ele vê que ela não adivinha mais, que o espírito que estava nela, que fazia as adivinhações, não está mais. Eles processam Paulo e Silas e os dois são lançados na cadeia. Mas mesmo assim, olhando o mal, diante do mal, diante das trevas, Paulo e Silas olham e falam: não, a gente tem que libertar essa mulher, em nome de Jesus. Sai. Será que a gente chora diante do mal? Faz essa outra pergunta. Você quer saber se está comprometido com Deus? Você se levanta diante do mal? O mal te incomoda, a injustiça te incomoda, o pecado te incomoda, a miséria te incomoda. Meu irmão, a miséria espiritual do outro te incomoda. Ver a família do outro destruída te incomoda. Ver o filho do outro distante de Deus te incomoda. Ver, meu irmão, a falta de perspectiva, ver a sequidão da alma das pessoas, é que na verdade a ausência de Deus te incomoda, e você se levanta e fala e se impõe e se oferece, e é a boca de Deus, e é mão de Deus, é bálsamo de Deus na vida do outro. E a gente conclui dizendo o seguinte: o comprometido está disposto a morrer por Cristo. Paulo e Silas libertam aquela jovem, eles são jogados na cadeia, e diz o texto que eles não reclamam. Sabe o que eles fazem uma vez que eles são jogados lá no cárcere? O verso 19 diante vai dizer: eles louvam, cantam, adoram. E eu fico imaginando, eu não sei se eu louvaria e cantaria se eu orasse por alguém ou pregasse o evangelho para alguém e fosse por causa disso jogado no cárcere. Mas o texto diz que eles cantam, louvam, adoram. E quando eles estão louvando e adorando, um terremoto sacode aquele lugar, e as portas daquele cárcere se abrem, e o carcereiro se converte ao ver o agir de Deus naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que para Paulo e Silas pouco importa se está no cárcere, se está na praça pública, se vamos morrer, se não vamos. Não importa, é pregar Cristo. Porque o compromisso com Deus, meu irmão, faz isso na minha vida, na sua vida. Não importa o que aconteça. A minha missão de vida é glorificar a Cristo. Quero concluir dizendo que quando a gente olha para a nossa igreja, são 115 anos de história. E na verdade não é a história da LPI, mas é a história da igreja pelo longo dos séculos.
A igreja lá no seu começo foi e ficou conhecida como a igreja dos mártires, né? Até o final do 3º século, um pouco depois. A igreja de gente que era lançada no Coliseu para os leões rasgarem quantos pedaços forem possíveis. A igreja de gente que, porque confessava Jesus Cristo, era cerrada ao meio. A igreja de gente, irmãos, que Nero, segundo historiadores do mundo antigo, queimou aos milhões, aos milhares nas ruas de Roma. Um historiador chamado Tácito vai dizer o seguinte, que a noite de Roma era iluminada qual o dia, porque Nero colocava os cristãos em cruz e bebidos em óleo e queimava os cristãos vivos na noite de Roma. E essa era a igreja de Cristo nos primeiros séculos. E porque esse povo era queimado vivo, era destroçado pelas feras, era pisoteado pelos bois no Coliseu, e ainda assim a igreja crescia. E eu só posso ter uma resposta, porque era gente comprometida com Deus. Ali não havia falsidade, era vida. Quando a gente olha para a igreja, meus irmãos, reformadores, homens que se levantam, Lutero, Zwinglio, John Hus e tantos outros, se levantam contra a tirania da igreja medieval e dizem: ainda que eu morra, mas, meus irmãos, nós temos que denunciar os erros da igreja, a prostituição da igreja, ainda que eu pague com a vida. E com exceção de Lutero, quase todos os pré-reformadores e alguns reformadores, meus irmãos, morreram pelas mãos dos seus inquisidores. E por que esses homens morriam sem negar a Cristo? Eu só tenho uma resposta: homens comprometidos. Quando a gente olha para a história da nossa igreja, o presbiterianismo, mais do que a EPI, o presbiterianismo está com quase 160 anos no Brasil, e eu ensinei isso para os nossos catecúmenos esses dias. Quando Simonton, cadê os catecúmenos? Levanta a mão para me ver. A gente aprendeu quem foi Simonton, né? Quando o Simonton chegou, acho que é o Grande Simonton, o primeiro missionário. Sabe quantos anos o cara tinha? 26 aninhos. 26 aninhos. Talvez hoje, pedindo emprego numa firma, alguém olharia o currículo do Simonton e falaria assim: cara, você não tem experiência nenhuma. O que você já fez na vida? Não dá. Tira essa barba em primeiro lugar, né? Porque ele era bem barbudo para os padrões da época, conforme os padrões da época. Mas 26 anos, irmão, sabia falar português direito. Morreu aqui 8 anos depois, mas deixou 2 igrejas organizadas, um presbitério, a imprensa evangélica, que agora é o nosso estandarte, ou se tornou gradativamente o nosso estandarte. O homem que fincou, meus irmãos, as estacas do presbiterianismo no Brasil, e 160 anos depois, ou quase 160 anos, no nosso caso, 115, nós que saímos da IPB, estamos aqui, porque um jovem atravessou o mar e veio e falou: eu vou lá para aquela terra. Não vamos lembrar, né? Não tinha GPS, não tinha vacina, não tinha polícia militar, não tinha nada. A América era uma selva, meu irmão, cheia de doenças, de mosquitos, de febre. O que leva um cara a deixar lá o América do Norte e vir para o Brasil morrer aqui de uma doença tropical? Eu não posso ter outra resposta a não ser essa: compromisso. E permita um parênteses aqui. Ontem eu ouvi o rapaz lá da UNC falando: a igreja precisa pensar mais nos jovens. Eu já penso diferente. A minha pergunta é: o que da igreja tem no coração dos jovens? Porque sabe que eu tinha 26 anos, gente. Sabe que eu tinha 26 anos. E fez o que fez. Eu entro naquela, mais ou menos assim, né? Chega de falar: nós precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mudou, né? Eu preciso deixar um filho melhor para o mundo, porque o mundo só vai melhorar quando o meu filho for melhor. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo que muita coisa é conversa. A gente precisa, na verdade, alinhar a vida com Deus, porque seja jovem, seja adolescente, seja quem for, meu irmão, comprometido, você muda o mundo. Comprometido, você muda o mundo. O que tem na igreja para o jovem? O que não tem na igreja para o jovem? Essa é a pergunta que você tem que fazer, mas está fazendo as perguntas erradas. A pergunta é: o que não tem na igreja para o jovem? Jovem, lê o Diário de Simon. A gente tem um livro aqui na biblioteca, te desafio depois, né? O Manual do Mochileiro é o nome do livro. Se você não tiver aqui na biblioteca, se não tiver, eu tenho em casa, eu te empresto. 26 anos. Mudou a história do mundo. Quando a gente olha para Eduardo Carlos Pereira, o pastor que encabeçou a separação da IPB, e nós sabemos por quê, a questão do estudo teológico, não havia um preparo adequado. A igreja americana insistia em manter o Brasil como um campo missionário e não mais como uma igreja independente, autônoma.
E aí havia então uma divergência na administração da verba, como administrar, como não administrar. A questão talvez, a gota d'água, a questão da maçonaria, quando o Eduardo Carlos Pereira se levanta e fala, não, a fé cristã é incompatível com a maçonaria. Não dá, não dá. E num sínodo, meu irmão, lá em 1903, ele se levanta e pede a palavra e exige mudanças. Ele fala, nós queremos um seminário, nós queremos autonomia e nós queremos a declaração da incompatibilidade entre o evangelho e a maçonaria. Não dá. Interessante, os 3 pontos foram rechaçados. Ele se levanta com mais outros 20 e poucos homens e sai. E se você for ler, meus irmãos, os registros, os anais daquele momento, alguém registrou assim, esses que hoje saem, em poucos meses estarão de volta. E hoje nós estamos aqui 115 anos depois, meus irmãos. E a igreja, na sua origem, ficou conhecida, não sei se você já ouviu essa expressão, como a igrejinha dos milagres. Eu só posso crer que Eduardo Carlos Pereira, Alfredo Borges Teixeira, Vicente Temudo Lessa e tantos outros estavam comprometidos com Deus. Porque não foram meses, nós passamos mais de 100 anos e aqui estamos nós. E eu concluo dizendo, irmão, e nós? Os mártires foram comprometidos, os apóstolos foram comprometidos, os reformadores foram comprometidos, os primeiros missionários presbiterianos foram comprometidos, Eduardo Carlos Pereira e os seus irmãos pastores e presbíteros foram comprometidos, e nós? E nós? E nós, crentes, que estamos aqui hoje, comemorando nossos 115 anos, o que nós vamos fazer dessa história? Para onde nós vamos daqui para frente? Que Deus nos abençoe. E que a palavra do nosso coração possa ser compromisso, não compromisso com instituição apenas, mas em primeiro compromisso com a cruz. A cruz muda a história da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a tomar esse passo, essa atitude de fé essa noite. Senhor, eu quero ter compromisso contigo, porque eu sei que o Senhor é o Deus da vida. Para coroar a alegria dessa noite, hoje nós vamos ter batismo infantil, batismo de adultos e profissão de fé de alguns irmãos que já foram batizados e que hoje reafirmam o seu compromisso diante de Deus e assumem compromisso conosco como membros dessa igreja. Primeiro nós vamos proceder com o batismo do Gabriel. Eu convido você a abrir o seu Cantar Todos os Povos e no 267, 20 meninos, 20 hoje a mim. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe apenas. Eu vou convidar a Leide e o Ronaldo que tragam o Gabriel aqui na frente.
aqui e poder apresentar o Gabriel diante do Senhor Jesus. Nós sempre nos alegramos quando Deus acrescenta vidas à nossa comunidade de fé para lutar conosco, batalhar conosco a fé cristã. Eu me lembro quando a Leide e Ronaldo chegaram. Eu acredito que tudo foi se solidificando a partir daquele acampamento do ano passado. Eu lembro que a Leide olhava tudo meio assim, com cara de surpresa, observava os nossos cânticos, as nossas brincadeiras. E o Ronaldo não, o Ronaldo tirando toda a ficha da igreja, conversou com o Alonso 24 horas por dia. A Beth pediu um tempo, falou, dá um tempo. Eu me lembro que a gente teve a preocupação, a gente falou, bom, a gente nota na igreja, né? Esse é o primeiro acampamento, talvez, bom, a gente era o primeiro, né? Não sei se foi o primeiro com a igreja, vamos colocar um quarto separado, aí colocamos lá na suíte, falei, meu Deus, que tenha todo conforto, nem pernilongo tenha no quarto desse irmão, em nome de Jesus, para não atrapalhar a vida desses irmãos. E é gostoso quando a gente percebe que as pessoas se identificam com a comunidade de fé, e elas vão tomando gosto, e vão se inteirando, e vão se oferecendo, e vão se apresentando, e a vida cristã vai se delimitando, e vai tomando contornos. E hoje estão vocês dois aqui, foram no curso com a gente, no DNA, estão dispostos a começar uma ideia conosco. Eu creio em nome de Jesus, vocês vão liderar uma célula vitoriosa lá na casa de vocês, para ganhar muitas almas para Jesus. E hoje a gente vai coroar tudo isso, esse momento de fé. Quero dizer a vocês algumas palavras da nossa fé, da nossa tradição, que diz assim: amados em Cristo, o sacramento do batismo é de ordenação divina. Deus nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai dos nossos filhos, das nossas filhas. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos desse sacramento, a igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu a sua aliança com todo o seu povo e com toda a sua descendência. O batismo das crianças, para nós, irmãos, significa que os nossos filhos pertencem a Deus juntamente conosco. É uma declaração pública e diante de Deus que os nossos filhos tomam parte na aliança que Deus propõe, na aliança que Deus propõe e promete visitar o Pai, os filhos e as gerações futuras daqueles que amam e temem a Deus. Nós apresentamos os nossos filhos crendo que nós não precisamos mais circuncidar a carne, porque não vivemos na lei, mas que somos circuncidados em Cristo Jesus, e toda a família é aceita espiritualmente pelo sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, ao batizar os filhos menores, os fiéis, dos fiéis, a igreja reafirma a verdade de que Deus estabelece a sua graça às pessoas, mesmo antes delas poderem responder conscientemente. Eu não tenho dúvidas, e o povo de Deus não tem dúvidas, que Jesus Cristo amou e morreu pelo Gabriel, antes do Gabriel poder reconhecer isso, porque Deus nos ama e nos escolhe desde a eternidade. Deus não te escolheu quando você aprendeu a andar, a falar, a reconhecer as coisas, as cores. Deus te escolheu na eternidade, diz a Bíblia. É nisso que nós cremos pela fé. Então eu quero fazer algumas perguntas a vocês, pais. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Vocês prometem orar pelo seu filho e com ele, servir de exemplo e de amor para com Deus, para com o próximo? Vocês prometem conduzi-lo à participação ativa, responsável, dinâmica na vida da igreja? Orar, feche seus olhos. Pai de amor, graças te damos pela igreja do teu amado Filho, pelo ministério da palavra, pelos sacramentos da tua graça. Jesus bendito, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança feita aos nossos filhos e confirmadas por esse selo, sinal singular do teu amor no batismo. Espírito de Deus, venha agora agir sobre o teu povo aqui reunido, sobre essa criança, sobre a vida do Gabriel. Ó Deus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o tome nos teus braços,
Ó Deus, que ele cresça em estatura, graça e conhecimento. Cresça, ó Deus, para ser um servo, para ser um cristão, para ser um homem de valores eternos, ó Deus, no seu coração. E seja bênção, e assim, e somente assim, seja verdadeiramente bênção na vida dos pais, nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da sociedade, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor proteja o Gabriel, livra ele, Senhor, do homem mau, que o Senhor seja o sustento dele, que o Senhor seja a rocha na qual ele encontre amparo nos dias de tribulação. E nós, a igreja, que o Senhor nos ensine a amá-lo, Pai, a orar por ele, a zelar por ele, a ensiná-lo com o testemunho da nossa própria vida. Nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Gabriel, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso colocar em pé, igreja? Estenda sua mão direita e mais uma vez nós vamos orar pela vida do Gabriel. Pai, obrigado pela vida do Gabriel, Senhor. Obrigado pela vida do Ronaldo, pela vida da Leite. Senhor, que não nos falte o amor, a destra, a misericórdia, o carinho para com o Gabriel. Ajude-nos, ó Deus, a honrar esse compromisso de fé e que o Gabriel cresça e te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós podemos se sentar. Amém. Nós vamos proceder ao batismo dos demais irmãos. Em nome do Conselho da Terceira IPI de Guarulhos, apresentamos os seguintes irmãos para receberem o sacramento do batismo. Eu vou dizer aqui os nomes dos irmãos, vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. O nosso presbítero Walter Fábio, por favor, vem aqui ajudar a gente. Irmã Maria, por favor, vem aqui à frente. Eles vão acompanhar você do seu lugar. Hino 87 do Cantai Todos os Povos. Eu vou chamar primeiro, vou anunciar a Bruna Soares de Souza. E a Bruna vai ser conduzida aqui à frente, não pelo presbítero, mas pelos padrinhos de oração que foram convidados pela Neide e pelo Denilson, a Renata e o Ivan. Por favor, Renata, por favor, Ivan. Bruna. Obrigado, Renata. Obrigado, Ivan. Podemos assentar. Givaneide Oliveira de Assis, já está aqui. Augusto Lima da Silva, por favor, Augusto, fique em pé aí. Juliana Carolina Balbino de Carvalho Mendes, Júlio, fique em pé. Vamos cantar o hino enquanto nós cantamos o hino, os nossos presbíteros vão conduzir os irmãos aqui à frente.
Irmãos, irmãs, Neide, Bruna, Juliana e Augusto. Não foram vocês que vieram aqui hoje por iniciativa própria. Vocês foram alcançados, amados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus tinha um propósito e tem um propósito na vida de cada um de vocês. Por isso Deus comprou vocês e comprou a preço. E a Bíblia diz que foi o sangue de Jesus o preço pago para que vocês tenham vida, para que nós tenhamos vida. Foi Jesus que morreu e sofreu o meu castigo, o castigo de cada um de nós. E foi o próprio Jesus que disse que nós devemos dar sinal ao mundo. E o batismo, segundo as nossas convicções de fé, é sinal e selo. É a declaração que vocês dão diante do mundo e que a graça invisível de Deus já transformou o coração de vocês. O batismo hoje aqui é um sinal, igreja, desses corações que dizem ao mundo: nós pertencemos ao Senhor. Nós morremos para nós e renascemos para viver para Cristo. E foi o próprio Jesus quem disse isso na conversa com Nicodemos: aquele que não nascer do Espírito, aquele que não morrer e não nascer da água, não tem vida. Então hoje, ao se ajoelhar e ao se levantar batizados, vocês se ajoelham e se levantam convictos de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? E que ainda que morramos, ao ressoar da última trombeta, a promessa é que todos nós vamos ressuscitar e um dia vamos reinar com Cristo para todos sempre, em nome de Jesus. Há a renúncia do mal nesse momento e nós vamos fazer individualmente. Então eu vou perguntar e vocês respondem com renuncio. Leia que você renuncia o mal em todas as suas formas e seu poder no mundo. Sim. Renuncia os caminhos do pecado que te separam de Deus. Sim. Bruna, você renuncia o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo. Sim. Renuncia os caminhos do pecado que te separam de Deus. Sim. Augusto, você renuncia o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo. Sim. Renuncia os caminhos do pecado que te separam de Deus. Sim. Juro. Você renuncia o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo. Você renuncia os caminhos do pecado que te separam de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, pela vida da Neide, da Bruna, da Juliana e do Augusto. Pai, filhos, filhas, que o Senhor resgatou das trevas, que o Senhor declarou que te pertencem, porque o Senhor nos remiu com o teu sangue, que é poderoso para pagar o nosso pecado, que é poderoso para reescrever uma nova história, que é poderoso, ó Deus, para nos trazer de volta para os teus braços de amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor escolheu nos amar e eles, ó Deus, foram alcançados por esse amor. Ó Deus querido, que alegria que os teus servos nessa noite se levantem para te servir como o único Senhor e Salvador. Tu ouvistes, ó Deus, que eles renunciam ao mal e que o teu Espírito dê força a eles, ó Pai, para cumprirem essa promessa, que eles vivam nova vida, que eles vivam vida em plenitude do Espírito. Assim a tua igreja ora, clama em nome de Jesus. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Augusto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
bênção em nome de Jesus. Ó Deus, nesta hora tão sublime na vida dos nossos irmãos, que teu Santo Espírito, Senhor, acompanhe-nos em todos os momentos dessa caminhada, que eles sejam uma bênção, Senhor, que eles sejam testemunhas vivas do teu poder, Senhor, que a vida deles, ó Senhor, radia a luz de Jesus, Senhor, a salvação de Cristo, sejam o verdadeiro perfume de Cristo, Senhor, esteja com todos eles nessa nova caminhada, nesse novo momento de compromisso contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. A Bruna vai se assentar, irmãos, porque a Bruna, a partir de hoje, entra no nosso hall de membros batizados não professos. E a Bruna vai voltar daqui 5 ou 6 anos para fazer a sua pública profissão de fé e responder de forma legal, jurídica, como membro da Igreja de Cristo Jesus e membro da terceira igreja presbiteriana independente. O Senhor Jesus diz em Mateus 32:33: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então nós vamos chamar aqui agora os irmãos que já foram batizados e hoje vão reafirmar o compromisso do batismo com a pública profissão de fé. E a partir de hoje, então, vão engrossar as fileiras dessa igreja conosco, militando a favor do reino de Deus. Eu vou dizer o nome do irmão, irmão se coloca em pé e o presbítero vai trazer o irmão. Enquanto eles estiverem sendo conduzidos aqui à frente, nós vamos cantar um hino que está aí na nossa liturgia. Benedito Pereira da Silva, irmão Benedito, se coloca em pé. Hoje, uma observação, né? Vocês conheceram que era o Benedito? Hoje gastou que tinha, que não tinha, seu Benedito. Tá lindo. Tá lindo. Ronaldo Lima de Assis, cadê o Ronaldo? Fica em pé aí, Ronaldo. Maria Gisele Costa Mendes, cadê a Gi? Tá lá no fundo. Denilson Leite, cadê o Denilson? Prevalece o ditado: bom filho, a casa toda. Aleluia, Jesus. Leite, que nós amamos desde o primeiro momento. E a Cássia Aparecida Taviana, cadê a Cássia? Que Deus também mandou para que nós amemos a irmã e sejamos amados por ela. Vamos cantar um hino? Enquanto nós cantarmos o hino, os irmãos vão ser conduzidos aqui pelos nossos presbíteros.
concordamos com a decisão de vocês de, a partir de hoje, compor juntamente com os demais irmãos da igreja um rol de membros dessa casa de oração. E nós lembramos o que a Bíblia nos diz: somos um só corpo, porém com muitos membros. Que vocês não se esqueçam que cada membro tem uma função. Quando um membro não funciona, o outro padece. Quando um membro se ausenta, o corpo sofre. Nós conversamos hoje com vocês e isso foi dito com muita clareza. Amem a igreja, amem uns aos outros. Lutero dizia, e reitero a frase que eu disse para vocês hoje pela manhã, que quem não sabe amar a igreja, quem não tem a igreja por mãe, não pode chamar Deus de pai, porque Deus é o Senhor da igreja. Então amem a igreja de Cristo, a igreja invisível. Mas vocês servem a igreja invisível pela igreja visível, a terceira IPI de Guarulhos. Amem essa igreja. Deus está chamando vocês aqui porque Deus, eu creio, nós cremos, tem um propósito de fé na vida de cada um de vocês. Então disponibilizem os dons, disponibilizem os talentos, disponibilizem os recursos, disponibilizem o coração, tenham compromisso. O que Deus quer é um coração comprometido. E para um crente de coração comprometido, não há limites, porque Deus pode usá-lo poderosamente como quer, quando quer, para fazer o que quer. Como Deus usou Paulo, Silas, Barnabé e tantos outros na história da igreja. Agora é a nossa vez de sermos usados por compromisso com Deus para a glória do Evangelho. Eu vou fazer algumas perguntas que são os nossos votos de compromisso e fé. E vocês vão responder: sim, professamos. Vocês creem e professam ser Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o nosso único e suficiente Salvador? Sim, professamos. Vocês creem e professam ser a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, a Palavra de Deus, e portanto o nosso manual de fé e prática? Sim, professamos. Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim, com a ajuda de Deus. Prometem honrar e sustentar a terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos, moral, espiritual e financeiramente? Sim, com a ajuda de Deus. Prometem amar a igreja presbiteriana independente do Brasil, respeitando e se submetendo à sua forma de governo e doutrina? Sim, com a ajuda de Deus. Amém. Vamos pela última vez estender destra sobre os nossos irmãos. E agora eu pergunto à igreja: nós nos comprometemos a orar com esses irmãos, a auxiliá-los, a abençoá-los, orientá-los para o crescimento na fé e na graça de Cristo? Sim? Sim. Pai querido, em nome de Jesus, Tu ouvistes os votos que aqui foram feitos. Pai querido, que esses irmãos cresçam, frutificam, que o foco não seja mais o eu, mas que o Senhor seja agora, Deus, a meta de vida, seja o centro, seja a alegria, seja a esperança. Ó Pai, que com a Tua ajuda esses irmãos cresçam na fé, ó Pai, frutifiquem, atraiam outros à Tua presença, Senhor. Usa-os poderosamente na Tua obra, Pai, que eles possam ir à seara, Senhor, anunciar o Deus glorioso que Tu és. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, ó Pai, as suas famílias, seus sonhos, seus projetos. Ó Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, hoje e para todo sempre. E que o Senhor abençoe a igreja, para que sejamos amigos, sejamos fiéis, sejamos companheiros nessa jornada, que não é fácil, mas é sempre o melhor caminho. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Nós assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, que Deus nos abençoe. Após o culto, nós vamos nos colocar na saída da igreja. Eu vou convidar toda a igreja a dar um abraço fraternal em cada um desses novos membros da terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos. Amém. Deus abençoe a caminhada de vocês. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Seja Deus gracioso para conosco, que levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso bondoso Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias infinitas de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a consolação, a alegria, a força do Santo Espírito estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém.